Olá pessoal, tudo bem? Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal já sabe que eu procuro orientar, sobre diversas doenças, mas principalmente as doenças relacionadas aí ao sistema cardiovascular, as doenças associadas ao coração. Mas alguma vez você já se perguntou quais são as doenças que mais matam no Brasil e quais mais matam no mundo? E o que você pode fazer para preveni-las, né? Então, nesse vídeo, eu vou te explicar conceitos valiosos para a tua saúde e para quem você ama. Então, não deixa de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Vamos salvar o mundo, pessoal. E fica comigo até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Liano, cardiologista, especialista em marca-passo. Há algumas décadas, as principais preocupações relacionadas aí à saúde eram as doenças parasitárias, como a malária, lombriga, ascaridíase, a escabiose, que é a sarna, também as doenças infecciosas transmissíveis, como o HIV, por exemplo. Atualmente, há um conhecimento maior, sobre como essas doenças se comportam e tecnologias de ponta aí foram desenvolvidas para fazer tratamentos bem mais efetivos. Porém, nos dias de hoje, as doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, que não passam de pessoa para pessoa, são as principais nas listas de morte no Brasil e no mundo. A gente observa que a tendência dos últimos 20 anos caminham para mortes causadas por doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas. As doenças cardiovasculares ocupam o top 1 das doenças que mais matam aí já há mais de 20 anos. São de longe aí, as doenças que mais matam. Sabemos, por exemplo, que em 2019, o número de mortes por doenças cardíacas no mundo passou a ser quase 9 milhões, sendo então a principal causa de morte no mundo. Aqui eu posso citar doenças cardíacas, como o infarto, a insuficiência cardíaca, também o AVC, que é o acidente vascular cerebral. O risco dessas doenças cardíacas e AVC, ela aumenta, logicamente, se você não tiver uma dieta saudável, especialmente uma dieta rica em sal, gorduras ruins, açúcar, não fazer exercício físico. Fumar também aumenta muito o risco de desenvolver e morrer por conta de uma doença cardiovascular. E, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não percebeu a importância da prevenção. No consultório aqui, por exemplo, eu atendo bem mais pessoas que já estão doentes do coração do que pessoas que vêm fazer a prevenção. E deveria ser o contrário, Então, ter bons hábitos alimentares, fazer exercício regular, parar de fumar, ir no cardiologista e no mínimo uma vez por ano tem que fazer parte da tua rotina. Pequenas mudanças ali já fazem diferença quando se trata de cuidar da saúde e principalmente da tua vida. Um simples exame como um eletrocardiograma, por exemplo, pode detectar aí graves alterações do coração. Depois, a gente já sabendo disso, a possibilidade da gente tratar e evitar complicações futuras vai ser muito maior. Eu falo toda hora isso aqui no canal, Vocês já estão cansados de ouvir que a prevenção sempre vai ser a melhor solução. Não espera ficar doente para começar a se cuidar, tá? Mas falando aqui no canal, você já me segue aqui no canal. Depois não esquece então de me seguir, clica no like, clica no sininho para receber todas as notificações. Lembrando que 80% de vocês que estão assistindo não estão inscritos no canal. E lembra, pessoal, que a gente tem assunto gratuito, assunto relacionado ao coração, assunto relacionado à tua saúde. Tem coisa mais importante? Certeza que não tem. Mas e depois das doenças cardiovasculares? O que mais mata? Então, o câncer é o segundo colocado da lista. O câncer ele é causado por mutações que são alterações ali do DNA das nossas células. Quando a célula está saudável, ela tem ali instruções, instruções ali exatas de como ele deve crescer, como deve se dividir.
Mas se ocorrer uma mutação, pode surgir células doentes que começam a se multiplicar e o câncer aparece. Então ele pode surgir em qualquer parte do corpo, mas tem alguns órgãos, logicamente, que são mais afetados que outros. E dependendo do local ali, né, da localização, eles podem ser mais ou menos agressivos. Pra você ter uma ideia, tem mais de 100 tipos de câncer. E cada um deles traz sintomas diferentes que precisam de tratamento específico para cada caso. Entre os que mais matam as pessoas estão câncer de pulmão, de intestino, de estômago, né? Câncer de mama, câncer de próstata. Mas a questão principal é que a boa parte dos motivos que levam a essas mutações das células são decorrentes de fatores modificáveis. Os fatores modificáveis são hábitos, né, de vida que podem ser evitados. Questão do tabagismo, consumo excessivo do álcool, dietas pouco saudáveis, a obesidade, o sedentarismo, né? Mais uma vez estamos falando de uma doença que a prevenção é a melhor forma de se evitar evoluções graves. Então manter-se no peso adequado, não fumar, não beber em excesso, fazer exames preventivos com regularidade são a melhor forma de prevenção, né, de que esse tipo de doença apareça. Mas vamos lá, qual que é a terceira doença que mais mata no mundo? São as doenças que acometem aí o sistema respiratório. Então, algumas das doenças aí que eu posso citar é o DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso inclui o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. A gente tem também as pneumonias. Os pulmões, né, a gente sabe que são os órgãos responsáveis por fazer a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico entre o ambiente e o nosso sangue. Então, por exemplo, o DPOC, né? DPOC é uma doença crônica, irreversível, progressivo. Ele afeta os pulmões, ele destruindo os alvéolos pulmonares. É nos alvéolos que acontece ali a troca gasosa, né, do gás carbônico pelo oxigênio. A gente inspira, puxando o oxigênio, e expira, jogando fora o gás carbônico. E os principais fatores de risco que levam ao aparecimento dessa doença e da maioria das doenças pulmonares, né, são o tabagismo, a questão do fumo passivo, ou seja, morar com fumante também já vai te fazer mal, a própria poluição do ambiente. Além disso, até uma alimentação ruim pode também levar ao aparecimento de um câncer de pulmão. Então, a melhor forma de prevenção das doenças do pulmão é cessar, logicamente, o tabagismo, não ter contato, mesmo palheiro, vape, que você fuma aí, enfim, você tem que largar. Muitas pessoas não levam a sério quando está ali com algum quadro, né, pulmonar ou de infecção pulmonar, mas se você tiver, sempre investigue com o seu médico, vá a um bom pneumologista, né? Não fica passando mal em casa. Tá bom, pessoal? Sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, Americana, Limeira, Salto, Itu, Sorocaba, São Paulo, pode se consultar agora com a gente via presencial aqui em Indaiatuba. Em quarto lugar, o que aparece? É o temido diabetes, pessoal. Então a gente sabe que o diabetes é uma doença crônica, atinge mais de 14 milhões de pessoas só aqui no Brasil. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais cedo a gente faz as mudanças dos hábitos de vida, menores as chances de surgirem essas complicações do diabetes. Eu sempre falo, o diabetes mal controlado é igual um câncer em evolução. O diabetes é uma das doenças mais letais do mundo. Se você tem diabetes e não se cuida, tem que procurar atendimento médico aí de imediato, também não fica vacilando. O diabetes ele é diagnosticado por um simples exame de sangue, tá? Então, você coleta ali o sangue e a gente já consegue fazer o diagnóstico. Mas o que ocorre no diabetes, né? O diabetes, o corpo ele já não consegue mais produzir insulina ou ele não consegue mais utilizar esse hormônio da forma que deveria. Então, seu corpo ele pode, por exemplo, ficar resistente à ação da insulina e você virar um diabético, né? A gente sabe que basicamente tem dois tipos, o do tipo 1, que é aquele do jovem, e do tipo 2. Do tipo 2 é aquele que acomete a maioria das pessoas, né? Que é diagnosticado aí numa fase mais tardia nos adultos.
Nesse caso, o corpo não consegue usar a insulina de forma certa para controlar a taxa de açúcar no sangue. E aí começam a surgir as complicações. Então, entre os sintomas que aparecem, são o aumento da quantidade e da frequência que você vai urinar. Você tem muita fome, muita sede, mais tardiamente começa a dar alteração, você começa a perder a visão, começa a ter dor crônica nas pernas, pode ter impotência sexual. O diabetes do tipo 2 ele pode ser controlado com bastante exercício físico, melhora da alimentação, perda de peso, né? Controlar sempre a leptohemoglobina glicada, que eu sempre falo, que é a glicose estimada dos últimos 90 dias. Né? Como a gente está falando de uma doença séria, é importante ficar muito atento e mudar os seus hábitos não saudáveis aí o quanto antes. Diabetes é fácil tratar, pessoal. Como eu digo sempre, um bom cardiologista tem que saber tratar do diabetes tão bem ou até melhor do que o endócrino. Né? Então é nossa obrigação saber profundamente sobre diabetes, já que o diabetes é uma das doenças mais letais que mais agridem o coração. Né? Mas vamos lá, finalmente, quinto lugar, são as doenças associadas ao fígado e ao aparelho digestivo. Então sabemos que elas são responsáveis por quase 63 mil mortes por ano. Nelas entram doenças como cirrose, as hepatites. O fígado, por exemplo, é um dos maiores órgãos do corpo humano, né? E essencial para manter o funcionamento adequado ali e manter a nossa saúde em dia. Então ela remove e neutraliza as toxinas do sangue e produz agentes imunológicos ali que vão combater as infecções. Então uma vida saudável não é possível sem um fígado funcionando bem. Tem uma questão, né, pessoal? A tendência é que esse tipo de doença aí aumente aí nos próximos anos, aumente o número de mortes aí, principalmente pelo péssimo estilo de vida aí da maioria dos brasileiros. Então, a má qualidade de vida, consumo excessivo de bebida alcoólica, má alimentação, o sedentarismo, né, vai aumentar muito o risco de desenvolver essas doenças do aparelho digestivo. Outro fator que contribui muito para esse número de mortes é o uso indiscriminado ali de medicações. Então a pessoa vai lá, sente dor, desconforto, mal-estar, nem sabe o que está acontecendo no corpo e vai lá e já se automedica. Né? Isso vai lesando o fígado, vai sobrecarregando o fígado, além de fazer mal, na maioria das vezes, para o trato digestivo. Pessoal, vocês viram aí, né? A quantidade de mortes por conta dessas doenças, né, nos dias de hoje é uma coisa alarmante. Mas é possível prevenir grande parte delas mudando o teu estilo de vida, se alimentando de forma certa, não fumando, não bebendo, se exercitando, dormindo bem, tendo um estilo de vida saudável. Não esquece então de consultar o teu médico para fazer seus exames regulares, para fazer os seus exames preventivos. Isso com certeza vai aumentar a chance, né, de você descobrir as doenças precocemente, de se iniciar um tratamento mais cedo, aumentando as possibilidades aí de cura e de tratamento. Tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, pessoal. Você compartilha daí e a gente ajuda a salvar o mundo. Não esquece depois de me seguir no Instagram, tá? Meu Instagram é o dr.iano. Tá cheio de perfil falso por aí, mas o único perfil meu é o dr.iano. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.